Não existe planejamento do negócio sem olhar o negócio pela perspectiva da marca. E não existe a possibilidade de planejar branding, marca, sem olhar a perspectiva do negócio. Então tem uma cultura ainda de muitos CEOs, eu falei essa semana sobre isso, de apartar essas coisas e dizer o seguinte: o negócio é importante, se discute na sala da diretoria. O branding, se sobrar dinheiro, lá na sala do marketing. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro chamado Dopamina Empreendedora, o podcast aqui do Equity Mais, a nossa escola de negócios do Grupo Primo. Muito prazer, meu nome é Rodrigo Janotto. Antes de mais nada, eu queria te pedir um favor. Dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos empreendedores. A gente já está indo aqui para vários episódios, né? Já estamos correndo com várias conversas interessantes aqui para vocês. Eu espero, né, que você me ajude aí a fazer esse canal se tornar cada vez mais relevante. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui para conversar, que é um amigo muito querido. Para mim é um grande marco na minha vida poder falar com esse cara. É um cara que eu gosto muito, tem uma proximidade imensa, a gente troca muita figurinha aí, desenha programas educacionais juntos. Uma fera, o número 1 de branding do Brasil, vários livros escritos. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, contar a história deles. Muito obrigado, Arthur Bender, uma honra te receber aqui, cara. Eu fico muito feliz, Janotto. Sabe que a gente partilha de coisas, horizontes semelhantes, né, cara? E tá aqui contigo trocando uma ideia sobre marketing, sobre branding, para mim tá assim num lugar muito especial. Cara, eu montei uma pauta massa pra gente aqui, Bender. Tu manda boas perguntas aí que a gente faz um papo legal, cara. E você sabe que eu sou, em relação a esse assunto, né, de marketing, branding, e a gente troca muito sobre isso, eu tenho minhas reflexões, né, cara, sobre... Eu falo muito com pequenas e médias empresas, é a minha grande realidade falar com empreendedores, e sempre vem essa discussão de, quando é hora de falar sobre branding, o que é branding, como eu introduzo isso, tenho que ter um departamento para isso ou não. E é um pouco dessa conversa aqui que eu quero trocar contigo, obviamente sempre pensando em como o branding agrega valor para minha companhia, faz eu vender mais, ter um posicionamento melhor de marca, reduzir meus custos, e eu sei que esse é um assunto aqui que a gente já troca no dia a dia, né? Eu queria que você começasse contando um pouco da sua história para nossa audiência, vários anos aí de branding, vários livros escritos, queria que você contasse para a turma. Pô, sem fazer uma história longa assim, mas esse ano eu fiz 38 anos de branding. Então eu peguei assim um pouco da pré-história do planejamento de branding e fases muito interessantes, cara. Eu acho assim, de transformações gigantes, né? Do que a gente tinha nos anos 80, 90, nos 2000, no estouro da bolha. Tu entende? Então teve grandes oscilações, mas eu acredito numa coisa, Janotto, que é muito interessante para a gente refletir aqui, é que mudou o ecossistema completo da comunicação, completamente. O que girava em torno do sol, que era a TV, jornais e revistas, mudou esse ecossistema completamente, mudaram os meios, mudaram as ferramentas, né? Redes sociais têm um poder gigantesco, mas os fundamentos continuam iguais, cara. Eu gosto muito disso, cara. Eu que sou da área de tecnologia, falo muito sobre isso, né? A velocidade da tecnologia, das soluções está absurda, mas os fundamentos não mudam, cara. E muitas vezes é back to the basics, entende? Olhar para esses fundamentos, porque tu sabe que a oferta hoje cria uma coisa maluca na cabeça, que tem tantas possibilidades que tu praticamente tonteia com todas elas e tu acaba dispersando em muitas delas e tu não faz o fundamento. Com certeza, cara. Bender, eu queria começar esse papo nosso aqui, cara, com uma primeira reflexão. Eu tenho falado muito sobre visão de negócios. E aí, quando eu falo com os empreendedores, né, a gente sabe que uma das grandes dores é contratação de talentos e, sobretudo, esse aspecto da contratação de talentos parte do princípio que um bom talento está empregado, né? E para ele pular dentro de um barco, ele precisa de uma visão. Claro. Né? Então, o empreendedor precisa ter a visão. Mas, por outro lado, a gente tem visto no mundo de startups uma mentalidade de começo, aí, quando está no momento de tracionar, encontrar ali a principal avenida de crescimento, é exigido do cara um nível de velocidade, testes de hipóteses, pivotar iniciativas muito rapidamente. A gente tem aí o grande livro, né, o Lean Startup,
que fala sobre esses ciclos de testes até encontrar de fato aquilo que vai ser sua grande avenida de crescimento, né? O Product Market Fit, como chamam por aí, ou Service Market Fit. E, cara, a grande verdade é que nesses momentos o cara não tem muita grana e o cara tem que encontrar o fit do produto ou do serviço. E aí, ao mesmo tempo, ele tem esse questionamento de, pô, como eu já chego com um posicionamento? E a pergunta aqui, mais prática, é como que eu consigo partir uma ideia de um negócio com essa mentalidade de branding à frente, né? Se quiser até trazer um pouco do que é o conceito de branding, mas indo para esse caminho. O cara está começando. Como ele coloca essa visão de marca e embute no seu plano de negócios, de modo que isso não vire uma burocracia lá na frente, que ele tem que pensar branding, né? Como que é essa dinâmica? Quando que o branding vem? Ou ele nasce, eu pratico, pensando lá nos primórdios de uma empresa, assim, o comecinho de uma empresa. Ele geralmente segue essa tua lógica, o empreendedor em geral, né? Startups também. Primeiro desenvolver produto, pensar em um produto realmente que tenha algum valor no mercado, rodar isso, trabalhar muito em beta, né, e testando modelos. Mas o grande erro, a meu ver, é deixar para pensar branding depois que a coisa está concebida. Porque se a gente olhar do princípio do branding, o que a gente compra hoje são percepções. Então, de certa forma, se eu estou criando algo numa startup, se eu estou fazendo um empreendimento pequeno, que talvez não seja uma startup, não, um empreendimento pequeno, eu tenho que pensar que eu tenho gente do outro lado para comprar. E o ponto primordial para se pensar é as pessoas compram percepções. Ou aliviadores, que muita gente não gosta dessa expressão, mas ou alivia uma dor, ou entrega um prazer, ou entrega uma perspectiva, né, ou entrega uma transformação, mas a gente está falando de um sentimento, a gente está falando de um significado. Então, se pensar em negócio e depois tentar colocar um significado nele, é muito mais inteligente pensar um significado antes e conceber um produto depois. Não sei se a lógica faz sentido. Faz super sentido. Porque um posicionamento para mim no branding não é o que as pessoas reduzem, não é a marca, não é o slogan, que muitas vezes pode ser concebido, mas parte do propósito. Ou seja, quando se concebe um posicionamento, a gente está falando de uma intenção que não acontece agora. Um posicionamento só acontece depois que está construído na mente das pessoas. Então, quando eu estou lançando uma ideia de um negócio, eu estou falando de uma intenção. Então, é muito mais fácil para as equipes fazerem um alinhamento e usar uma espécie assim de filtro técnico para tomada de decisão, onde tudo deve levar para aquele significado. Olha, genial. Pode parecer que isso não é a coisa concreta do negócio, entende? Eu acho muito legal você trazer isso, Bender, porque alivia, cara. A gente fica recebendo uma série de informações e você tem que trabalhar seu posicionamento, você tem que ter uma área de branding, uma área de marketing que tenha lá um pilar de branding. Mas no limite estamos falando aqui de proposta de valor. Perfeito. Se a gente for olhar para o Business Model Canvas, né? Retrocede 50, 60 anos atrás, a gente está falando de proposta de valor. Concorda? Proposta de valor. Se não tiver isso, não faz sentido. E proposta de valor é significado, entende? Total. Vou fazer uma pergunta curiosa aqui. Como você sente o Grupo Primo em termos de posicionamento? Pô, essa é uma pergunta cabeluda para responder dentro do Grupo Primo, né? Mas eu digo o seguinte, Janotto, existe uma alma aqui que nasceu com o Thiago e que para mim assim, é indissociável. Eu vou falar disso amanhã, na nossa palestra lá, de que essa imagem do líder, essa identidade do líder acaba permeando a empresa. E eu estudo assim grandes organizações com grandes líderes, e se a gente olhar friamente, as organizações têm a cara do dono. Ou seja, com as suas atitudes, com o seu idealismo, com a sua velocidade de tomada de decisão, o caótico dos valores de vocês tem muito a ver com isso, concorda? Total. Eu vou impor uma certa velocidade nas coisas, as pessoas se adaptam a isso. Então a gente está falando assim de transferência de equity do dono para o negócio, que acaba virando cultura da organização. Então, acho que o Grupo Primo tem muito essa essência do Thiago,
e que permeia todos os negócios e permeia toda a organização e acaba sendo a cultura de todo mundo. Isso não está no dicionário, mas isso é branding, né? Percepção. E eu te digo uma coisa muito forte sobre isso, e vou falar amanhã disso, que é empresas, negócios com cara de genial atraem gente genial. Empresa com jeitão de medíocre atrai gente medíocre. Sensacional. Empresas agressivas acabam traindo gente agressiva. Se a gente fizer uma análise, tem muito. E isso acaba sendo uma verdade, porque eu tenho a percepção de que algumas marcas são organizações geniais. E se a gente perguntar para a garotada, quer trabalhar em tal organização? Ela vai dizer, óbvio, não quero nem saber quanto, mas eu quero estar lá porque eu acho esse negócio genial. Nubank, no limite aqui. Nubank, se tu pensar até em Google. Pergunta para um garoto de 20 e poucos anos, quer trabalhar no Google? Largo tudo agora, não quero nem saber quanto ganha. Então acaba criando uma verdade, porque essa percepção de empresa genial atrai gente genial que retroalimenta esse espírito. E os medíocres da mesma forma. É sensacional. Eu fiz essa pergunta porque a gente construiu uma escola de negócios dentro do Grupo Primo. E que é um serviço no limite B2B. Então, eu estou vendendo educação para empresas, para empreendedores, que é uma audiência completamente diferente, entre aspas, do que sempre foi Thiago Nigro. Com B2C, mar aberto, milhões de brasileiros, educação financeira. E quando eu pego um telefone para fazer uma venda para um empreendedor que cai no pipeline do Equity+, e eu começo a explicar a escola, ele fala, ué, achei que o Thiago Nigro só falava de finanças. O que está acontecendo aí dentro? Quer ver outra percepção? Mas vem esses traços, né, cara? Do empreendedor serial, né? Do cara que tem muita velocidade, que produz muito resultados, né, cara? Não, produz. E que traz outras cabeças junto, mas essas cabeças vão se alinhando num certo... assim, perde um pouco de equity do Thiago, acrescenta um pouco do Perini, acrescenta um pouco de ti, acrescentou do Joel, tu entende? Exato. E fica uma massa. Exato. E que essa massa ganha corpo. Mas ainda assim, a percepção ainda é do Thiago Nigro como educador muito financeiro. Forte, perfeito. Então, a gente está fazendo um trabalho de branding, vindo do Equity+, dando luz e dando vida ao que está acontecendo aqui dentro, que perfeito. ainda não está na percepção mas está das na pessoas. Intenção, não está na intenção? Mas está na intenção. E essa intenção guia os lançamentos de produto, não guia? Guia total. Novas oportunidades, elas vão sendo guiadas por esse espírito, né? Por Guia esse... total. E Bender, a escola de negócios, vou seguir nessa linha porque vai conectar muito. É uma nova iniciativa nossa. Como eu disse, o que aconteceu, né, o motivo pelo qual nós construímos essa escola é porque as pessoas vinham aqui dentro e falavam, cara, 200 colaboradores, 9 unidades de negócio, 5 delas adquiridas através de processos de fusão e aquisição. O que vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo? O que tem de especial? Como que vocês estão organizados? Quais são os processos? Como vocês conseguiram essa velocidade? E aí, então, a gente começa esse novo produto, que ainda está, né, no começo de uma grande trajetória, já com resultados relevantes, mas eu estou exatamente neste momento, né, de imprimir melhor o meu branding, a proposta de valor do produto e ganhar corpo com isso e ir para as massas, assim como é o lado de educação financeira. Tá? Cara, para o empreendedor, como ele consegue imprimir, cara, essa proposta de valor? Como ele consegue usar branding para reduzir os custos dele, ganhar capilaridade, aumentar canais de aquisição? Tem um playbook, algumas ideias? O que você poderia trazer aqui? Eu primeiro queria, depois eu resgato aqui, tá? Mas eu queria te dizer o seguinte, ó, uma escola de negócios, cara, se criou um vácuo no mercado, e que eu diria que é um vácuo de mais de uma década, e que eu já disse isso para o Salib Neto, né? E disse isso para o Thiago Nigro. Para o Thiago Nigro quando foi lançada a Stage. Porque eu olhava nisso uma pegada de HSM. Uhum. HSM 5.0, uma coisa completamente diferente à luz do que a gente tem hoje de possibilidades. Mas se tu retroceder alguns anos atrás, o que era HSM nos anos 90, cara, os maiores pensadores do mundo. E se a gente não fosse aquele grande congresso, 1 ou 2 congressos por ano, tu estava fora do mercado, tu não tinha essa informação. Verdade. Então isso saiu, porque o modelo mudou,
mas ficou um grande vácuo. Então, eu acho que hoje existe uma série de empreendedores, que talvez sejam as pessoas que estão aqui com a gente, que não querem fazer um mestrado, um doutorado em management. Não vai mudar o negócio do cara dessa forma, é demorado demais, é longo 4, 5 anos para fazer isso e tal, e que querem pegar da prática profunda, conhecimento quase de universidade, mas com um viés de prática forte, tá? Então, acho que... Um viés de execução. Um viés de execução. De quem está no fogo. Preciso fazer, preciso beber nessa fonte, aprender rápido e tocar no meu negócio. Então, vejo assim uma oportunidade, cara, maravilhosa de sair da coisa da academia desconectada com o mercado e trazer uma pegada completamente diferente. Eu acho que isso é o imã, cara, para a gente construir um negócio gigantesco, assim. Tá? Não à toa a gente vê um movimento forte, né? De muitas escolas surgindo, né? Acho que a gente está nesse momento, acho que tem um pouco de pós-pandemia também, né? Mas sem a força que vocês têm. Sem a força que a gente tem. Eu vejo várias iniciativas dessa tentando, mas não tem essa força. E é diferente quando tem uma iniciativa de educação empresarial de quem não é empresário. Exato. Isso é que tu entende, tá? Eu falei sobre isso no almoço, cara. Porque várias universidades estão tentando fazer isso porque entendem que estão lentas e fora do mercado. Aí trazem alguns empresários... Mas a marca que embala, e nós estamos falando do branding, né? Muitas vezes tem uma marca de uma universidade que passa a percepção de mais lenta nessa coisa. Né? E vocês são diferentes. É um grupo empresarial que tem prática, que tem vivência, que tem barriga no balcão, ensinando prática. Legal. Faz diferença total, tá? Total, cara. Eu já vou voltar para a pergunta, eu vou continuar. Me pergunta... Eu vou continuar, porque eu achei muito legal. Até contar um pouco da história do porquê que eu resolvi assumir o Equity Mais, né? Eu no papel de CTO do grupo, 2 anos e meio à frente de tecnologia. Comecei a dar aulas na imersão, né, que o Thiago montou. Então era pontual, assim, eu falava sobre planejamento estratégico, falava sobre visão de negócios. Aí, a gente começou, o que ainda não era uma escola, começamos imersões em março de 2022. Aí chegou dezembro de 2022, eu me peguei de frente a um banco de dados. Eu estava, né, um tecnologista. Sim, um olhar frio, racional, olhando de olhar aquilo, dado. eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui nesses dados do Equity, mas já chamava Equity, mas era o nome da imersão, a gente ainda não tinha se posicionado como uma escola de negócios. E eu olhei e falei, gente, já passaram por aqui 1.200 empreendedores. Pô, não sabia que era um número tão grande. Agora já passaram 2.000. 1.200 empreendedores. E aí eu fui conversar com o mercado, com os nossos benchmarks, competidores, né? E aí eu tinha entendido que sem ter um esforço de isolar uma unidade de negócio com o head à frente, não quero dizer que não houve esforço, mas era um produto embaixo da unidade de negócio do Thiago Nigro, sem esforço de tracionar canais de vendas, assim, o Thiago levantava a mão no Instagram, formulário e vai. Aí eu fui olhar os números do mercado, conversando com a turma, e eu tinha entendido, naquele momento, que a gente já tinha atingido 10% do volume de empreendedores que tinham passado nas outras escolas. Em sua totalidade. A escola A tinha passado 12 mil, a escola B 10 mil, só que a escola A tinha 300 colaboradores. A escola B, 150. Você entende o poder da audiência, cara, claro, proprietária nesse aspecto? E aí eu levanto a mão, então, para o conselho e falo, quero tocar esse negócio. Estou de frente, talvez não seja um oceano azul limpinho, né? Porque já tinham ali, não é um mercado novo, né? Tinham competidores, mas sob a ótica de oportunidade era sim um oceano azul, né? E aí então a gente traz essa nova modelagem, essa nova repaginação de marca, posicionando o Equity como uma escola de negócios, ampliando imersões, inclusive, né? Estamos com várias ideias na cabeça aí para o futuro, né, Bender? E cara, assim, olhando a história em retrospecto, tem tudo o que a gente falou aqui no começo. Tem um teste de um produto e um serviço, com uma percepção do outro lado de valor, tanto é que a partir do momento que eu posiciono uma imersão, eu começo a tracionar imersões de 100 empreendedores sem tanto esforço, ou seja, já existia um posicionamento embarcado, já existia um branding sem que houvesse uma discussão de branding. E acho que aqui que está o ponto-chave. Porque eu percebo que toda vez que a gente começa a falar de marketing, entra o empreendedor e fala, não quero falar de marketing, quero falar de vendas. Porque isso é maluco, cara. Eu fico tentando entender
Acho que a gente pode seguir daqui, tentando entender o porquê dessa reflexão. Mas talvez seja porque ele está lá na era pré-histórica, que ele acha que ele tem que fazer um planejamento estratégico de posicionamento de marca quando ele não entendeu o que a gente falou aqui no começo. Qual que é a tua visão sobre isso? A minha visão é o seguinte, ó, não existe planejamento do negócio sem olhar o negócio pela perspectiva da marca. E não existe a possibilidade de planejar branding, marca, sem olhar a perspectiva do negócio. O que a gente tinha uns anos atrás eram agências, grandes agências, planejando a comunicação completamente desconectada do negócio. Então tem uma cultura ainda de muitos CEOs, eu falei essa semana sobre isso, de apartar essas coisas e dizer o seguinte, o negócio é importante, se discute na sala da diretoria. O branding, se sobrar dinheiro, lá na sala do marketing. Isso é um erro terrível. Então eu te pergunto o seguinte, tu conseguiria desconectar o negócio Itaú da marca Itaú? Tu consegue enxergar essas coisas separadas? Não tem como. Tu consegue olhar no Nubank sem pensar no branding do Nubank? Pensa Coca-Cola, pensa qualquer produto. É impossível apartar essas coisas e pensar desconectado. E esse é um grande erro ainda de muitos CEOs, é acreditar que o negócio é uma coisa séria, né? Obviamente que é séria, mas que tem que ser feito pelas pessoas respeitáveis, né? da empresa, área comercial, vendas, isso é importante. E o marketing fica lá com o branding, quando deveria ser o contrário, né? O conceito clássico de marketing, tô puxando assim né, se tu pegar Kotler, cara, criar, comunicar e entregar valor em toda a jornada do cliente. Esse é o conceito clássico de marketing. Criar, comunicar e entregar. Esses 3 verbos, cara, compõem todo o negócio antes e depois. Então a gente está falando que o marketing concebe o negócio e estaria acima de vendas. E branding está lá no meio disso, cara. Entende? Entende a importância disso para te segregar? Não faz nenhum sentido. Né? E tem um livro novo, cara. Eu tô para ler esse livro, não li, não sei se você leu, mas eu achei curioso, que é sobre as 2 siglas, né? CMO, eu não lembro se era 2CRO ou alguma coisa, é uma transposição do M para o R, de revenue, né? Marketing e vendas. Quase que, do meu entendimento olhando para a capa, me parecia olhando ser de fora. Olhando de fora, né? Então não vou falar com tanta propriedade, eu vou falar da minha percepção. Sim, tu não vai afirmar que mas é a tua percepção. Mas me pareceu ser um posicionamento inverso. Não sei se é ou não, mas na prática o que eu vejo é exatamente o que você falou. É um posicionamento reverso. Então eu tenho revenue acima, vendas acima e marketing abaixo. Então o que a gente está falando aqui na tua visão... Deveria ser o contrário. Ao contrário ou pareado? No mínimo pareados. No mínimo pareado. No mínimo pareado. Porque se tiver bom marketing, eu vou ter boas vendas. Você tem alguma sugestão ou reflexão para os empreendedores para como colocar a pauta de branding na reunião de conselho, na reunião de board? Como trazer? Que indicadores olhar? Tem indicador, não tem indicador? É algo mais holístico? É algo mais amplo? Como que eu traciono essa discussão? Eu acho que ela passa assim por um olhar do negócio pela perspectiva da marca, entender cadeia lógica de públicos, por exemplo. A gente está falando de um negócio que é a engrenagem que sustenta vendas e que sustenta o negócio, mas se pensar que essa engrenagem, eu estou falando dos elos que sustentam a cadeia do negócio, ela é toda baseada em percepção. Muito embora hoje, a gente está falando de cadeias curtas, e a tendência com inovação é eliminar os elos da cadeia, né, e ser omnichannel e dominar todos os pontos diretos. Né? Mas tu tem muitos negócios, a maioria dos negócios tem uma cadeia com elos. E o que é muitas vezes difícil para explicar para o conselho é, se eu tenho uma cadeia e que tem elos, e esses elos têm pessoas com diferentes funções no trade, isso interfere em vendas. Posso dar um exemplo rápido? Eu ia falar para você até tangibilizar. Se a gente pegar uma cadeia da indústria de calçados, por exemplo, é uma cadeia extremamente longa, porque eu tenho fornecedores, eu tenho designers que produzem esses produtos, só que eles saem da empresa, eles saem da fábrica e passam por representações, muitas vezes. A gente está falando muitas vezes de uma grande indústria com 100 representantes.
Tu entende que é um gargalo? Ainda tem a matéria-prima Se eu para não trás? tem a matéria-prima para trás, tá? Depois de produzido pelos designers, os designers têm uma visão, ele vem para esses representantes que têm os seus interesses e as suas percepções, que entregam para compradores, passam para compradores de grandes varejistas, uma pessoa que define uma rede de canal de venda, se não passar por essa pessoa. Então a gente está falando, se o representante não vendeu para o comprador, não chegou no ponto de venda. No ponto de venda eu tenho gerente com interesse particular, em multimarcas, e eu tenho vendedores com seus interesses particulares, comissionados, o que eu vendo, que argumentos eu dou para até chegar ao consumidor final. Então, esses gargalos aqui, se eles não compreenderem o posicionamento e não estiverem alinhados com esse posicionamento, eu tenho uma coisa esquizofrênica do interesse da fábrica até chegar no consumidor final. E não adianta eu falar com o consumidor final se esses elos podem desmontar o meu negócio. Se eu não convencer o representante, não vai estar no comprador. Se eu não passar do comprador, não vai estar na rede. Não adianta eu fazer comunicação de massa se o meu produto não estiver presente, não estiver bem exposto, aí está falando de merchandising. Então a gente está falando de olhar a cadeia toda e compreender que esse business que é duro, que é concreto, que é real, que tem números para sustentar, ele passa por percepções. E se a gente não alinhar essas percepções, criar esse desejo nessa cadeia toda, não vai dar certo. Sensacional, cara. Eu trouxe essa pergunta porque, assim, eu falo isso muito com o Fernando Vasconcelos, né? O Fernando veio da XP, nosso CEO do Grupo Primo, e eu já fiz até essa pergunta para o Guilherme Benchimol, que eles fizeram um grande trabalho de marca, não sei se você se lembra, foi pré-IPO, que teve campanhas na Rede Globo e etc. Estou falando mais de offline até, né? Mas foi um posicionamento omnichannel que foi para o físico, para o digital. E eu faço essas perguntas porque eu passei por várias startups empreendendo e a gente não tinha discussões em conselhos sobre isso. É quase que... Muitas vezes é a ponta final do processo e aí totalmente desconectada. E tu apresenta para um conselho, o conselho, como assim? Por que isso? Porque não tem esse pré todo, entendeu? Esse pré que eu digo de diagnosticar tua posição e entender claramente, tu quer sair daqui para cá, queremos fazer um IPO. O que eu preciso carregar nesse equity aqui para ter tração nesse IPO? Né? É isso. E não, assim, nas minhas experiências, a gente não tinha discussões sobre posicionamento, embora ele existisse, representado muito na visão, na missão, nos objetivos da companhia, mas não era uma discussão ampla. Ela ia para um quadro de cultura, ia para um quadro de visão, missão, valores, descia para os objetivos. Tem algo mais? Da onde eu parto? Assim, acho que a pergunta que eu quero chegar aqui é, se hoje eu quisesse começar um trabalho de posicionamento mais forte do Grupo Primo, por onde eu começaria? Por evidências. Por evidências. Eu digo o seguinte, cara, não existe planejar nada e expansão sem evidências. Evidências no caso de transformação da ponta... Eu quero dizer o seguinte, de evidências do que acontece na cabeça das pessoas que compram os produtos, entende? Boa. O que eu quero dizer assim, é quase patologia médica. Eu preciso constatar isso, eu preciso entender esse business, mergulhar. Não existe chance de fazer isso com intuição. A gente brinca que só quem ganhou dinheiro com feeling foi aquele cantor Morris Albert, que tinha uma música chamada Feeling. Só aquele cara ganhou. O resto é achismo. Eu tenho uma cliente recente agora, uma empresária, e ela tem um produto, cara, maravilhoso e revolucionário. Mas ela tem uma série de incertezas, e a gente conversou com ela, sobre o nome do produto, sobre a aderência do produto. O produto é revolucionário e ele trabalha com reciclagem, é uma coisa maluca, não posso falar daqui todo. Mas a dúvida dela é por que não traciona mais? Né? Será que tem barreira de percepção? Será que os especificadores, que são especificadores técnicos daquele produto, que passa por um especificador técnico, será que eles não compram? Não tem jeito de fazer isso? Então vamos mudar a marca e vamos ajeitar, vamos fazer...
sem entender o que pensam esses especificadores do negócio. Então, o que eu chamo de evidência, de quase constatação de patologia, precisa mergulhar fundo, precisa fazer pesquisa, confrontar isso, precisa trazer o conselho para assistir isso, entende? Então, o meu olhar sempre para planejar negócios é em cima de evidências. Porque tu entra num conselho, muitas vezes, e tu tem gente assim, não sei, eu acho, e mesmo grandes conselheiros, porque não, a gente está discutindo, e obviamente o conselho vai sempre vencer. Então, quando eu trago, eu chamo uma coisa especial assim, para meus clientes, que é a verdade do negócio, é meio assustador. Uhum. Mas eu parto de entrevistas com o próprio empreendedor e sua diretoria, seus conselhos, e depois eu trago percepção no mercado. E eu digo para eles assim, vocês compreendem esse negócio assim, e o mundo compreende vocês assim. Cara, e às vezes tem uma dissonância cognitiva brutal. A empresa diz que tem um produto maravilhoso, mas não vende, ou não vende como deveria, porque tem ruído aqui fora. Então a gente está falando de uma coisa bem concreta, tá, João? Cara, que é o isso é business, sensacional. mas ele passa por percepções. É isso que o Sensacional. conselho precisa entender, entendeu? Eu estou mentalizando agora, Bender, uma discussão que teve em uma imersão do Equity. Você sabe que a gente que vai muito para palco e quando a gente abre Q&A, às vezes vem umas perguntas cabeludas que a gente não sabe como responder, né? Estava lá 9 diretores, foi a nossa venda de equity, de imersão, que a gente mais vendeu para uma mesma empresa. Vieram 9 diretores. Da mesma empresa. Da mesma empresa. Uma empresa lá do Sul, construtora, 4ª geração. Então veio o pai, que é a 3ª geração, com a filha que está assumindo agora, e mais 7 diretores da empresa. E eu estava lá falando sobre LTV sobre CAC, que é um termo, por mais óbvio que, né, para quem está nos ouvindo não sabe, o Lifetime Value tentando simplificar aqui o conceito, é o valor do cliente no tempo, quanto ele deixa de dinheiro na mesa para você no tempo, e o CAC é o custo de aquisição. Então, uma regra óbvia aqui, se ele te paga R$400 pelo teu produto e você pagou 400 para ele, você tem aqui, né, uma matemática que é 400 sobre 400, vai ser 1. Então, quanto maior o LTV do cliente e menor o CAC, melhor a sua regra. Então, o cliente me deixa 1.200 e eu pago, sei lá, 200 para adquirir isso. Essa é uma relação LTV-CAC legal, só para tangibilizar o conceito. Estávamos discutindo sobre LTV sobre CAC. Aí uma diretora financeira super senior, era uma galera muito senior. Ela vira e fala assim, é muito legal o conceito, bacana, só que o meu negócio é construir grandes obras para grandes empresas através de licitação, guerra de preço. Então, onde tem LTV numa construtora? Recorrência, vocês estão falando de recorrência. Onde tem recorrência em construção civil, no meu tipo de business? Né? Eu fico lá, eu fico em bids e leilões, discussões. É um ano para fechar 3 obras. Né? Meu faturamento de 150 milhões são 3 obras de 50, super complexas, e a minha margem é apertadíssima. E aí, o que eu faço? Aí eu olhei para ela, respirei. Respirou, eu ia dizer, você respirou fundo. Respirei, aprendi com o Steve Jobs, né? Tem aquele vídeo clássico do Steve Jobs respirando. E eu joguei pra turma. Falei, ei, pessoal. Vocês aí? É tão fácil que eu vou deixar vocês responderem na minha frente. É tão fácil que eu vou deixar. E, cara, a gente ficou 40 minutos discutindo. Foi muito legal. E no final a gente entendeu que não tinha uma obviedade pra gente falar, não, você deveria estar olhando pra isso. Não, a gente não conseguiu encontrar um caminho óbvio ali. Obviamente que saíram várias reflexões. Então, a minha pergunta para ti, no aspecto de percepção de valor, assim, eu vejo dificuldade nesse tipo de cenário. Quando chega um case desse tipo para você, como que eu trouxe, ou eventualmente eu tenho um case também, outro que vem na minha mente aqui, que é uma pessoa que tem um estaleiro naval em Macaé. Como que eu trabalho o valor? Tem complexidades, linhas de complexidade, tem... Com certeza tem. E eu te respondo assim em 2 vertentes. Uma, todo negócio B2B, por mais frio que seja, tem algo de significado ali que dá confiança e que dá segurança para ser feito. Mesmo quando a gente está olhando seguros, por exemplo, que é uma coisa totalmente racional, uma compra racional, e que muitas vezes é muito cara,
que tu faz comparação de apólices, é uma coisa simples de fazer. Eu ponho 3 apólices, eu olho as entregas, olho o custo e decido. Agora, se eu tiver 2 apólices de marcas muito conhecidas e uma terceira que eu nunca ouvi falar, mesmo que isso seja Excel, tabela, tá concreto para engenheiro, é um ser humano que vai dar o play e vai dizer, ponho tantos milhões nesse nome que eu nunca ouvi falar, que eu não sei quem são, de onde é que vieram. Tu entende que tem um componente? Eu tive uma pergunta cabeluda dessas nos anos 90, cara, que era muito parecida com essa tua, para um cara que eu admiro pra caramba, que recém saiu era o CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, e é um gigante, é um gigante, tá? Tanto que era o presidente da Eletrobras. E foi um presidente brilhante. Ele era presidente da RGE, Energia Elétrica, depois da privatização. E eu estava planejando. E ele olha para mim e faz a seguinte pergunta: por que eu vou planejar, por que eu preciso planejar uma marca de uma companhia de energia elétrica se as pessoas não têm muita opção pela região, pelo mercado? E eu respondi, mesma coisa. Respirei fundo, pensei muito, imagina isso há 20 anos atrás, e eu disse para ele o seguinte, ó, cara, porque a tendência vai ser, com certeza, e isso acontece hoje no mercado B2B, que tu pode escolher a operadora, né? Tu pode trocar. Então tu pode trocar, e são grandes contas, né? E essas contas tem gente atrás, e quem assina isso, quem corre riscos disso, para mudança de contrato de uma empresa, uma Tramontina que consome energia elétrica e que pode comprar de qualquer uma, isso tem um peso muito grande, e é uma pessoa. Então, até aí, que seria uma coisa quase... tem algo maior. Mas eu te dou um outro elemento que eu acho que é muito importante, que é... Estou pegando essa situação mais complexa que a construtora. Quando corta a luz... as companhias têm 2 punições, elas são avaliadas por 2 coisas. O tempo da parada, que tem uma sigla que eu não me lembro agora, o tempo, quantos cortes teve ao longo do ano e o tempo desses cortes. Por qualquer motivo, temporal, vendaval, alguma coisa assim. Quase um SLA. Tá? E eles são medidos por esses 2 indicadores. É TEC, não é TEC-FEC, alguma coisa assim, tá? Eles são medidos. Tu entende que até a raiva que as pessoas têm com isso tem a ver com a marca. Pode ser minimizadas as reclamações ou ampliadas as reclamações por conta do que tu percebe na companhia. Então, muitos estados que ainda têm uma parte estatal e que as pessoas têm uma bronca terrível. Talvez seja o mesmo número de cortes, mas fica pensando assim, puta, essa companhia antiga, velha. Tu entende que tem um componente assim de lotar as reclamações, de aumentar o atrito das relações? Total. Por conta das percepções num negócio commodity, que é a energia elétrica. Então, eu diria que das construtoras, da mesma forma, cria-se um significado daquela marca, melhor ou pior, com entregas melhores ou entregas menores, que acaba contaminando o setor para outras compras. E, ao mesmo tempo, quanto maior o teu monopólio ali... né? Boa vontade da comunidade, tu entende que Total. Tem esses stakeholders que a gente não pensa, mas as instituições públicas, os órgãos de controle, os mecanismos, todos têm percepções sobre o teu negócio. Vão te dar mais pressão ou menos pressão por conta do que eles pensam de ti. Então, até aí, né, colunistas de jornal, imprensa, influenciadores, todos eles acabam contaminados por uma visão que podem te empurrar para frente ou te sabotar, dependendo da percepção. E até a perpetuidade, né? Às vezes, no caso dele, da Eletrobras, pode até ser que o planejamento ali no curto prazo não geraria... na verdade, não reduziria certo risco. Mas cria boa vontade. Mas cria boa vontade. E no tempo, novos players surgirão. Então, a resposta da perpetuidade da tua marca ela tem que começar agora, né? E Bender? E eu posso te citar um último exemplo que eu gosto muito de um cliente meu. Claro. Que é Gerdau. E Gerdau tem a figura do Dr. Jorge Gerdau, que hoje não está mais, tá? É só um grande acionista e é conselheiro. Mas as pessoas... Olha o efeito do branding sobre um negócio de siderurgia.
que não passa pela tua vida, não passa pela minha vida. A gente não imagina em comprar um vergalhão GG50. Eu nunca comprei, talvez nunca compre na vida, nenhum açuplano, qualquer coisa, tá? Agora, as pessoas têm uma admiração brutal no Brasil pela Gerdau por conta do que Dr. Jorge Gerdau acabou influenciando na sociedade. Movimento Brasil Competitivo, que tinha em 27 estados da federação, que era uma predisposição desse movimento de ajudar os estados. Quem era o líder desse negócio? Dr. Jorge Gerdau, que ia estado por estado, mobilizava outros empresários para arrecadar fundos, contratava o Falcone e ajudava os estados a se reabilitarem. Nada a ver com o negócio dele. Mas o nome associado com esse movimento, Parceiros Voluntários, eu sou conselheiro e é uma grande organização nacional, a mais brilhante organização disso, e tem a mão dele. Tu tem Bienal do Mercosul, porra, é uma Bienal, cara, tá? Que acontece por iniciativa dele. Tu tem a Fundação Museu Iberê Camargo, que eu sou conselheiro, é uma iniciativa dele. É um museu mundial, cara. Mundial, lindíssimo, belíssimo. Tu entende que o somatório dessas iniciativas criam uma aura de qualidade. Ele criou um programa nos anos 80, PGQP, que era um programa de produtividade e qualidade, que revolucionou o sul do Brasil, tá trazendo práticas que a gente não conhecia na época, caravanas de milhares e milhares de empresários. Então criou uma aura de qualidade, e aí, chegando na Gerdau, eu conversava com o diretor de marketing, e ele dizia assim, cara, as pessoas vêm aqui do mundo inteiro, fornecedores, e eles acham assim que a Gerdau, as portas se abrem sozinhas, que tudo tem uma qualidade, assim, as pessoas... E realmente a sede era muito linda, mas por conta dessa aura de significado que tinha de qualidade. Então, tu entende o benefício que traz para um negócio totalmente duro, a percepção de um bom líder, com ótimas iniciativas que são transferidas para o negócio. Então, essa marca do líder acaba contaminando todo o equity do negócio, cria boa vontade, tira o ruído das negociações, tu entende? Atrai bons fornecedores. Os fornecedores do mundo inteiro querem trabalhar para a Gerdau, querem trabalhar de graça para a Gerdau, entende? Para poder ter a Gerdau no seu portfólio. Você trouxe um excelente case, cara. Você trouxe um excelente case, talvez um dos maiores do Brasil aqui para a mesa. E você falando de liderança, queria até caminhar aqui para uma das... Desculpa que eu me alonguei demais na resposta. Não, que isso. Mas era... Foi incrível. Queria até caminhar para uma das minhas últimas perguntas aqui, que é sobre um tema que eu falo muito contigo também. Muita gente tem falado sobre o tal do CEO Branding. A gente vê no Brasil aí grandes nomes. Rony, da Reserva, está indo para o front. João Adib está indo para o front. E eu vejo muitos empreendedores começando a colocar isso na esteira para tentar se posicionar. E talvez no limite chegar onde a gente acabou de falar aqui da Gerdau, de ter essa referência, né? Porque a gente começou falamos sobre o Grupo Primo, você falou, Thiago, esse líder, então a gente sempre conecta com essa liderança. Ao mesmo tempo, existem grandes grupos que não existe uma grande referência por trás, mas que a gente, por mais que, vamos pegar no Nubank, né? Por mais que tenha a Cris, o Velez, o Nubank é o Nubank. O Grupo Primo tem o Thiago. A CIMED tem o Adib. A Reserva já não... Eu estou falando as minhas percepções, né? Você pode ter outras. Por isso a importância da gente validar, fazer o check ali das percepções. Mas a pergunta aqui é que, como você tem visto esse movimento? Muita gente buscando marca pessoal, desenvolvimento de marca pessoal, personal branding, CEO branding. Você tem visto isso também, esse movimento mais forte? Ele faz sentido? Ele faz todo sentido e existe, tu está completamente certo que existe uma mudança cultural nesse momento pensando nisso. Eu tenho sentido, inclusive, nos meus clientes, né? Que vem de uma coisa que pode parecer meio pequena demais, mas que tem um impacto muito grande, que é essa humanização das marcas. Se a gente pensar na geração de X para baixo, XYZ, toda, com certeza, começa a questionar o porquê de comprar de alguém, pensando quem está por trás dessa marca.
E isso tem um impacto muito grande, tá? Então, aquelas marcas pesadas que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90, grandes nomes que tu jamais imaginava quem era o dono. E essa geração começa a questionar do porquê dessas organizações. Né? Bom, ok, em igualdade de condições, qual dessas tem uma atitude, tem uma postura, uma pegada ESG, tem uma visão de mundo que eu compartilho, eu vou optar por essa. Então, eu cito o exemplo da Patagônia, cara. Patagônia, para mim, é uma marca fantástica. Não a Patagônia cerveja, tá? Mas a Patagônia de roupas de aventura. E que tem, assim, cara, apaixonados no mundo inteiro. Porque por conta da atitude do dono. Sabe que o dono entregou agora, né? Ele não vendeu, ele entregou para um trust um negócio de $1 bilhão e 600 milhões, que é amado pelas pessoas, que tem o case da não venda, e que é um case fantástico, você conhece esse case, mas não é o conheço. Case, uma campanha de comunicação nos jornais dos Estados Unidos inteira, página com a jaqueta mais cara do portfólio, e o título era "Não compre a nossa jaqueta". O que eu fiquei imaginando essa cena no conselho, né? A equipe de marketing apresentou, nós vamos fazer uma campanha para não comprar o nosso produto mais caro. E lá tinha uma argumentação muito legal, tu encontra na internet isso, dizendo o seguinte, para produzir essa jaqueta, a gente agride o planeta dessa forma, a gente compensa muito, mas a gente não consegue 100% de compensação ainda. E essa jaqueta foi feita para durar uma vida. Se você tem essa jaqueta, não compre outra. Porque você não precisa. Então, uma espécie de campanha contra o consumismo usando o seu próprio produto. Cara, as pessoas amam isso, porque tem uma verdade por trás. E aí tu pega o dono, que a pegada vem do dono, eu não vou lembrar o nome dele agora, e ele pega e diz o seguinte, poderia vender, né? Botar 1 bilhão e 600 milhões no bolso seria bom, né? Ele não vende, ele doa, ele deixa num trust, entrega para uma ONG com a seguinte condição, que a marca continue com esse equity, com esse brand equity, com essa pegada, com essa atitude, é a única condição para ser, e ele sai do negócio. Então, cara, Isso foi recente? Foi recente, coisa de alguns meses atrás. É coerência de ponta a ponta do negócio, entende? E é isso que a garotada quer ver por trás. Quem está pensando esse negócio? Então não é vaidade de colocar o dono na frente do negócio por vaidade, que muita gente ainda comete esse equívoco. Vai dar luz, vai dar brilho para as executivas. Não, é porque o consumidor quer saber o que essa marca pensa sobre o mundo. E eu vou aderir ou não vou aderir. Então é aí que vem a importância desse líder pensar em personal branding, porque essa transferência é brutal em cima do negócio. Pega as corporations, pega a Lojas Renner e pensa na importância do Galó como CEO, que não é mais o CEO, mas como importância do Galó, o impacto da visão de mundo do Galó de encantamento dos clientes está impregnado em Lojas Renner. Total. Falei com o Galó esses dias. Galó tenho uma admiração muito grande por ele, cara. Outro ícone, né? E ele fez uma coisa realmente revolucionária, né? Total. Eu conheci Lojas Renner com meia dúzia de lojas, familiar. Pô, e é o maior grupo varejista nacional, uma pegada fantástica, assim, um trabalho realmente, um legado brilhante do Galoca. Muito bom, gente. Muito bom esse papo com o Bender, hein? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários perguntas para o Bender, porque o Bender está muito próximo de mim, né? Gere aí pra gente questionamentos, perguntas sobre branding e marketing, até pra gente gerar novas pautas futuras. De novo, dê um like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos empreendedores. Bender, um prazer falar contigo, cara. Prazer foi meu, cara. Eu ficaria aqui uma tarde inteira batendo papo. Então, eu já estava quase pensando que esse podcast ia durar umas 4 horas, porque, na verdade, eu vou continuar falando contigo aqui. A gente tem um final de semana inteiro juntos, né, muita cara? Muita coisa pra gente falar. Bender, eu queria uma mensagem final sua, quase que uma direção. Eu costumo brincar, aprendi essa com a Bianca Ladé, fiz um treinamento com ela sobre imagem pessoal, e ela falou, profissional não dá dica, profissional dá direção. Boa. Então eu queria uma direção, né? Acho que a gente falou bastante aqui sobre a importância da gente tratar posicionamento de marca independente do momento da companhia. Uma startup tem que pensar desde o princípio nisso, a importância do líder neste papel, as percepções das pessoas sobre a nossa marca. Eu gostei muito dos cases que a gente discutiu aqui, cases complexos, e a gente conseguiu enxergar que
Não importa o segmento, não importa o setor, sempre tem um ser humano por trás tomando decisão. Mas uma direção pragmática daquilo que realmente importa, sabe? Para o empreendedor, sobre a ótica de extração de valor da companhia dele. Deixa uma mensagem para a turma aí, Bender. Eu diria, se tivesse que, de todas essas pontas aqui, eu trabalho há 22 anos como personal branding, desde que eu criei em 2001 esse conceito, e sempre trouxe a aplicabilidade do branding sobre pessoas e uma visão muito fundamentalista e muito técnica, ou seja, é aplicar branding sobre pessoas, como empreendimentos. E ao longo desses 22 anos, Janoto, obviamente eu fui aprofundando essa visão e eu acho que tem uma coisa muito especial, não só para profissionais liberais, para gente que é empregado, executivos, mas para os empreendedores e para os líderes, é encontrar o que eu chamo assim de encaixe perfeito, que dá sentido e significado para a carreira e que tem profundos impactos no negócio. Então, a gente não está falando sobre vaidade de aparecer bem nas redes sociais, que pode ser uma visão míope e equivocada disso. Não é fazer gerenciamento da sua marca pessoal como líder para fazer sucesso rápido, para ficar milionário. Mas eu diria que é para investir muito nisso e se pensar como marca, como empreendimento, para realmente se encontrar. Não sei se eu estou ficando velho e estou ficando mais profundo nisso, mas eu digo o seguinte, é um reencontro que a vida vai te cobrar. Não ganhando muito dinheiro ou sendo milionário. Em algum momento da vida, a vida te cobra o porquê de estar fazendo isso, que dá sentido e significado à tua vida. Então eu diria que essa é uma coisa muito importante para o líder. Conecta com as pessoas. Porque isso tem um impacto muito grande para toda a organização. E lembrando que as organizações são feitas de pessoas. Toda a tecnologia do mundo, mas a cultura é moldada sobre pessoas. E isso vem da marca do líder. Uau, que mensagem final, turma. E eu concordo muito contigo, cara. Eu venho refletindo muito sobre isso. E a minha grande lição aqui hoje contigo, foram várias, mas minha grande lição está conectada a esse ponto. Né? Refletindo sobre Galó, estou com o Galó na cabeça aqui, refletindo sobre Gerdau. Isso me inspira. Não é o líder pela selfie, né? É o líder pelas histórias, pela transformação. E quando você consegue levar isso para frente, é fantástico. Tornar isso público, você fecha o elo. Você fecha a cadeia, você resolve toda a cadeia que a gente conversou aqui hoje, né? Bender, muito obrigado, cara. Pena que terminou, eu adorei, cara, me convida quando precisar, assim, é um tema que eu adoro, é muito bom estar aqui contigo. Acho que a gente pode falar que nossos podcasts terão versões. Essa é a V1, a gente vai ter o V2, o V3, né? Não é nem versões, séries. É séries. Vão ser uma série de podcasts aqui. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, terceira vez, like, compartilhe o canal e a gente se encontra no próximo episódio. Até já.